Olá para você que acompanha a programação da Revista Cenário pelas redes sociais e também pelo nosso site. A Revista Cenário traz de volta a Sabatina Técnica e dessa vez com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Amazonas. E para compor bancada, eu trago aqui ao meu lado esquerdo o engenheiro Afonso Lins. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez na Revista Cenário e, claro, debatendo pela reitoria da Universidade Federal do Amazonas, da qual me formei como engenheiro civil. Seja muito bem-vindo. E também ao nosso lado esquerdo aqui temos o advogado Daniel Viegas. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, agradeço o convite da Revista Cenário e é uma honra estar aqui para debater com os candidatos a reitor de uma instituição que é fundamental para o estado do Amazonas. Muito obrigada. E ao meu lado direito, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, doutor Elcio Ribeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Andréa Vieira, obrigado à Revista Cenário, uma satisfação retornar aqui. Também tenho orgulho de ter sido formado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas. Vai ser um prazer sabatinar o doutor Silvio Puga. E o nosso candidato a ser sabatinado de hoje é o professor doutor Silvio Puga. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Andréa Vieira e demais convidados. É uma honra ser sabatinado pela Revista Cenário por todos vocês. Professor doutor Silvio Puga é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas. Ele possui mestrado na Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, doutorado e pós-doutorado na Unicamp e está há 23 anos como professor, membro da Faculdade de Estudos Sociais, do Departamento de Economia e Análise da UFAM. Então tem toda uma história aí junto à universidade, né, professor? Minha pergunta inicial é: por que o senhor resolveu voltar ao cargo, tentar novamente o cargo de reitor da UFAM? Primeiro, quando você falou da trajetória na instituição, eu gostaria de fazer primeiro essa pontuação. Na universidade, eu fui coordenador de curso, fui chefe de departamento, fui pró-reitor de extensão, fui diretor da faculdade e estou no cargo de reitor. Nesses 4 anos, exercendo esse cargo, nós pudemos trabalhar intensamente junto com a nossa equipe para melhorar alguns índices da instituição que eu creio ser muito importantes e o que me motivou a disputar a reeleição. Primeiro foi o Índice Geral de Cursos de Graduação. Historicamente, a nota da UFAM era a nota 3. E essa nota, é claro, tinha alguns impedimentos na instituição. Então, nós trabalhamos junto com a nossa Pró-Reitoria de Graduação e junto aos cursos e melhoramos em 2009 essa nota. Essa nota foi fruto de um esforço coletivo da PROEG com as coordenações de curso. E o que é que permitiu a nota 4? Permitiu que nós pudéssemos oferecer curso de mestrado e doutorado à distância, que antes não podíamos, porque tínhamos a nota 3, e permitiu também colocar o UFAM no outro patamar junto a universidades públicas e privadas, porque essa nota é uma nota global que o MEC avalia as universidades brasileiras, sejam públicas e privadas. Depois nós tivemos a avaliação da educação à distância, também no ano de 2019. Novamente avaliados pelo MEC, obtivemos a nota 4. E, ainda neste mesmo ano, tivemos o recredenciamento institucional. Esse é um dado novo que o MEC avalia as instituições e tivemos também a nota 4. Lembrando que a maior nota em todas essas que eu citei é a nota 5. Então, vejam, a nossa nota, com menos de 3 anos de gestão, e antes da pandemia, nós já havíamos colocado a instituição, junto com a nossa equipe, numa nota 4 e buscaríamos a nota 5, que é a nota máxima. Veio a pandemia e é claro que nós precisamos reprogramar todas as nossas atividades na instituição. Mas quando voltar à normalidade, quando sofrermos as avaliações que são naturais, a nossa meta é buscar a nota máxima, que é exatamente a nota 5. Portanto, foi isso que me motivou a continuar a buscar essa reeleição e colocar meu nome à disposição da comunidade, e agora com um novo candidato a vice-reitor. Na primeira gestão, me fiz acompanhar do médico, professor titular da Faculdade de Medicina, Dr. Jacó Cohen. É um homem que tem 73 anos. Se ele estivesse comigo nessa disputa e sendo escolhido pela comunidade, no meio do nosso mandato ele teria que se aposentar compulsoriamente. Então, geraria uma instabilidade institucional absolutamente desnecessária. Então, o doutor Jacó declinou
indicou o nome da professora Teca Frasch, uma professora titular da Faculdade de Ciências Agrárias, bolsista produtividade do CNPq, uma mulher de luta na defesa da nossa instituição, e eu me sinto muito honrado de compor chapa com a doutora Teca Frasch e estarmos juntos nessa luta para continuarmos esse trabalho à frente da UFAM. Sobre a UFAM, gente, ela foi criada em 1909. É a primeira instituição de ensino superior do país. Seu campus tem 6 milhões de hectares. É o terceiro maior fragmento verde na área urbana do país. Sua estrutura é constituída por 18 unidades de ensino, entre institutos e faculdades em Manaus e no interior do estado. Sobre isso, eu gostaria que o senhor fizesse um panorama de como está a situação dos cursos no interior do estado. Os nossos cursos de graduação no interior, eles seguem a determinação do nosso plano de biossegurança. Então, deixa eu fazer um pequeno histórico que eu acho que isso é importante nesse momento. Quando a Covid inicia no Brasil, o doutor Bernardino Albuquerque, médico e professor da Faculdade de Medicina, e uma pessoa que dirigiu por muitos anos a Fundação de Vigilância Sanitária no Amazonas, ele pediu uma audiência e me procurou. E ele disse: reitor, a Covid chegará ao Amazonas e nós teremos um cenário muito difícil. E eu perguntei ao doutor Bernardino: então o que é que devo fazer? O senhor que é autoridade médica e que conhece esse tema. Ele disse: reitor, nesse momento vamos criar uma comissão para que pelo menos nós possamos informar a comunidade acadêmica exatamente o que vem a ser o Covid. É óbvio que naquele momento nós tínhamos informações muito incipientes, porque esse tema era circunscrito à China, nem se falava no Brasil. Mas formamos a comissão. E nós, então, a partir do professor Bernardino, ele começou a fazer palestras dentro da instituição, já alertando a comunidade. Pois bem, o primeiro caso de coronavírus no estado do Amazonas ocorreu no dia 13 de março de 2020, está para fazer um ano. Não é? E nesse mesmo dia, por orientação do doutor Bernardino e de outros demais médicos, nós suspendemos as nossas atividades acadêmicas e administrativas na universidade, porque já tínhamos, né, a informação que, se nós não tivéssemos feito isso, é claro que o alastramento do Covid na nossa comunidade seria muito maior. Isso foi uma sexta-feira, então nós fizemos isso sexta-feira. Imagine se na segunda-feira, no dia 16 de março, que seria a segunda semana de aula, um dia normal no nosso calendário, nós não tivéssemos suspenso. Nós teríamos, quem sabe, né, ali numa população gigantesca na nossa comunidade, são 20 mil alunos, nós temos 1.800 professores, também por volta de 1.800 técnicos. Imagine exatamente essas pessoas numa aglomeração, porque o professor está na sala de aula. Tá? Então, teríamos aí uma transmissão em massa. Então, nós evitamos exatamente isso. Naquele momento, muitos não entenderam a nossa posição, o nosso ato, que foi uma portaria. Tá? Sofreu críticas naquele momento, internas da instituição. Mas depois, esse ato se chama ad referendum. Meses depois, eu submeti ao Conselho Universitário, que é a instância máxima na instituição. E, por unanimidade, o Consune aprovou aquele meu ato. É claro que essa unanimidade ela se deu não por um motivo que a gente gostaria que acontecesse, né, que já estamos falando de vidas humanas, mas o nosso ato foi exatamente para proteger vidas humanas e assim procedemos naquele momento. Então, nas nossas unidades acadêmicas do interior, nós depois fizemos o plano de biossegurança, que foi construído coletivamente, que foi aprovado neste mesmo Consune, no nosso Conselho Máximo, né? Então, desde aí, as nossas unidades acadêmicas, tanto no interior quanto na capital, trabalham com plano de biossegurança, porque entendemos que as nossas atividades, para acontecer, seja na graduação, na pós-graduação, na extensão, precisam dos requisitos mínimos da segurança da vida das pessoas da nossa comunidade. Nós vamos fazer um breve intervalo, somente para tomar uma aguinha e voltar já já. O melhor conteúdo da Amazônia também tem a melhor audiência. Revista Cenarium, mais de 1 milhão de acessos. Conteúdo online, impresso e na TV web.
matérias técnicas, apuração investigativa e opinião fundamentada. Sem sensacionalismo, sem fake news, levando informações com visão ampla da notícia. Revista Cenarium, conteúdo e audiência qualificada com mais de 1 milhão de visualizações. Acesse agora www.revistacenarium.com.br. Nesse bloco, a gente vai fazer o sorteio dos temas que os nossos sabatinadores vão perguntar ao nosso sabatinado. Vamos fazer o sorteio aqui para que todo mundo fique por dentro. Primeira pergunta vai para o engenheiro Afonso Lins. Ele vai perguntar sobre planejamento 2021 para o ensino na pandemia. Bem, nós temos alguns cursos de engenharia, né? Entre eles engenharia elétrica e engenharia civil, da qual eu fiz parte. Então, a gente teve a nota máxima para a engenharia elétrica de 5. Para a engenharia civil, foi diferente. Qual o seu planejamento, incluindo a Covid, para o ano de 2021, para que a gente possa levar o conceito do curso das engenharias? Muito obrigado, doutor Afonso, pela pergunta. Primeiro, nós trabalhamos com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, porque essa nota ela não é somente a prova que o aluno faz, que é o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho. Ela passa também por um outro somatório, que envolve a infraestrutura, envolve corpo docente, envolve outros critérios que o MEC analisa para gerar essa nota final. No caso específico, né, quando nós temos um curso com a nota máxima, como o senhor bem citou, evidente que ele cumpriu todos os requisitos, né? No caso de cursos que ainda não temos a nota máxima, muitas vezes não é que ocorram exatamente falhas no curso, né? Por exemplo, tem curso que não tirou uma nota melhor porque o formulário não foi preenchido corretamente com a informação adequada. Às vezes é difícil dizer isso, mas isso também acontece, né? Mas é claro que o nosso trabalho, nós temos na universidade o chamado procurador institucional. Quem é ele? É aquela pessoa que dialoga com o MEC fazendo o preenchimento desses dados, né? E é claro que esse preenchimento ele envolve todo um esforço institucional, né? Mas é evidente que nós trabalhamos junto aos cursos. Hoje, por exemplo, os concursos da UFAM têm titulação mínima de professor com doutorado. Essa é uma exigência do MEC e nós fazemos isso. Hoje, na UFAM, nós temos mais de 1.000 doutores no nosso corpo docente. Isso se deve a um esforço institucional começado na década de 90, é bom que se diga, começou na década de 90, e é claro que depois passou por mudança na legislação, quando o MEC determinou que a titulação mínima para concurso docente tem que ser o professor portador do título mínimo de doutor. Então, uma somatória de esforços permitiu hoje que nós tenhamos mais de 1.000 doutores na instituição e nas diversas unidades acadêmicas, inclusive a FT, um corpo docente altamente qualificado. Então, é um trabalho da PROEG. No caso específico da pandemia, nós temos atividade de laboratórios na Faculdade de Tecnologia, né? E isso nós temos discutido juntamente com a FT e nas unidades que têm o trabalho de laboratório, que é necessário, né, para que o aluno, juntamente com o professor, ao realizar aquela atividade, ele possa assim fazê-lo com toda a segurança para que não haja, evidentemente, nenhuma pessoa que venha a contrair o Covid. Mas, nas demais aulas, agora eu estou saindo do laboratório, indo para o ambiente da sala, né, o que é que o nosso Conselho de Ensino e Pesquisa definiu? Que cada unidade deveria indicar a forma pelo qual vai atuar o ensino nesse momento, no ano 2021, porque nós temos realidades diferentes na instituição. Tem unidades, por exemplo, a Faculdade de Odontologia, exige atividade prática. Exige atividade prática. Então, precisa do professor, precisa do aluno, né? E esses dois, ali trabalhando nas disciplinas, precisam ter as condições necessárias para que ele possa fazer a sua relação ensino-aprendizado com total segurança. Então, cada realidade é uma realidade, assim como temos unidades como o ICOMP, Estudo de Computação, que trabalha, né, de forma virtual. E, então, a universidade ela é muito diversa. Então, nós temos que trabalhar e trabalhamos com planejamento para atender essas diversidades. No interior também? No interior também. No interior, nós temos uma outra questão, que é o acesso à internet, né? Que também acontece aqui em Manaus.
Então, o que aconteceu? Foi muito bom, André, você colocar isso, porque é o seguinte, nós fizemos o pedido, na época, o MEC disponibilizou chips para todas as universidades federais. Nós fizemos a nossa solicitação dentro dos prazos, mas por uma questão de logística, os chips chegaram aqui no nosso estado já praticamente no final do semestre. Então, nós achamos que não seria razoável entregar o chip ao aluno faltando 10, 15 dias para terminar a aula. Tá? Então, os chips já estão conosco e ainda no mês de março eles serão entregues aos alunos. Que alunos são esses? Os alunos que se cadastraram e demonstraram vulnerabilidade socioeconômica, tá? Porque tem todo um requisito para ter esse acesso. Então, esses alunos receberão um chip para esse acesso. Então, lá no interior, a questão maior é a internet, é o sinal da internet, para que possamos viabilizar isso. Ok. Sim, pode sim. Como é que vai ficar? Tem um planejamento para os estágios em hospitais, dos cursos de saúde? Assim, os servidores, eles vão receber EPI para continuar esses estágios? Como é que está esse enfrentamento direto dos profissionais da universidade que estão na linha de frente do Covid? Né? Seja do hospital universitário ou dos outros cursos que têm estágios, o senhor citou odontologia, mas outros cursos também, fisioterapia, nutrição, cursos que têm que esses professores, alunos, servidores estão diretamente expostos. Existe uma preparação com EPI, com proteção, com exames para esse público? Obrigado, doutor Daniel. Essa questão ela foi discutida na nossa reunião do CONCEP. Muito importante essa sua pergunta, né? E lá nós deliberamos o seguinte: para os profissionais de saúde, principalmente, né, não exclusivamente, mas principalmente para eles retornarem, eles precisam estar vacinados. Seja o aluno, seja o técnico e seja o professor, por uma questão óbvia, né? Primeiro. Depois, é preciso sim, nós temos trabalhado nisso para viabilizar esses EPIs para esses profissionais, seja o nosso técnico, o nosso aluno e o nosso professor. Tá? Depois, é preciso considerar o mapa epidemiológico. Tá? Nós estávamos numa fase mais difícil, algumas semanas, e é claro que essas atividades foram suspensas pelos órgãos de saúde. A Suzano suspendeu. Tá? E nós tivemos que acompanhar. Então, o mapa epidemiológico ele também vai ser uma bússola, não somente para nós, mas para outros tomadores de decisão dentro desse processo. No nosso caso, nós temos a comissão, que eu me referi. Essa comissão ela se reúne semanalmente e, ao longo de 2020, é bom fazer esse registro. Nós tivemos mais de 100 reuniões dessa nosso comitê de enfrentamento Covid. Reuniões, todas elas gravadas. Tá? Todas elas gravadas, porque nós também interagíamos com os nossos diretores do interior. Né? Semanalmente havia esse diálogo. Então, a universidade tem acompanhado semana a semana, passo a passo, essa questão do momento epidemiológico que nós estamos vivenciando, e é esse comitê que nos informa para um processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, no dia 30 de dezembro, nós suspendemos os estágios. Tá? Suspendemos antes da segunda onda, porque nós já tínhamos informações do nosso comitê, formado por especialistas, que ela viria. Então, para proteger o nosso aluno, nosso professor e nosso técnico, que estava lá na ponta, nós suspendemos e veio a segunda onda e se confirmou o que a gente já estava prevendo, exatamente por força dos dados que nós já tínhamos. Eu pego carona na sua afirmação anterior, respondendo ao Daniel, e o senhor colocou que para cursos de saúde, vocês da UFAM aguardarão que os profissionais estejam vacinados e os alunos também. Em relação à graduação, tem perspectiva de uma volta às aulas presencial sem a vacina? Porque o que eu observo é que há um retardo nessa vacinação aqui no Amazonas. Houve promessas do ministro general Pazuello que não foram cumpridas e a gente não tem nem perspectiva de quando o meu braço será picado. Eu não tenho ideia. Já era para ter sido, segundo ele. Eu e o Afonso, talvez, né, pela idade. Mas, enfim, sem vacina não haverá aula presencial? Seria isso? Olha, nós tivemos o calendário especial no semestre de 2020. Tá? E esse calendário especial nos ensinou uma seguinte questão. A maioria das nossas unidades acadêmicas trabalharam de forma remota. Não trabalharam no modelo presencial, doutor Elcio. Tá? A maioria das nossas unidades trabalharam de forma remota. Então, se nós formos replicar o que aconteceu em 2020 para 2021,
né? Claro que aqui tem que botar aspas nesse replicar, evidentemente, né? Nós vamos ver que a maioria das nossas unidades vão poder trabalhar pela via remota, porque cada unidade é que vai decidir a forma. Por isso que a gente não diz, a UFAM está na via remota. A gente não fala isso, nem online. A gente não fala. Por quê? Porque quando eu digo isso, como reitor, ou estou licenciado no momento, evidente, mas parece que todo mundo está trabalhando dessa forma, o que não é verdade. Então, nós não podemos dizer isso. Nós temos que dizer sim, a UFAM vai voltar e tem um calendário previsto para o dia 29 de março. Esse calendário está aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, foi aprovado por unanimidade na universidade. Então, o que é que nós imaginamos? Estamos trabalhando pela vacinação, mas o que é que imaginamos? Que no dia 29 de março, que é o dia inicial do nosso calendário, aquelas unidades que vão trabalhar remotamente irão assim fazê-lo. E aquelas unidades que não puderem trabalhar remotamente, dadas essas pré-condições que o doutor Afonso colocou, todos vocês colocaram, sendo atendidas, é claro que nós vamos trabalhar, atuar. E isso está sendo trabalhado pelas nossas comissões, pelas nossas pró-reitorias, né? Nós estamos trabalhando exatamente tudo isso. Eu posso fazer um comentário? Na verdade, eu como Conselho de Tecnologia, claro, o senhor falou em chip para o interior do Estado, a nossa vivência com o interior do Estado, o próprio governo do Estado, hoje ele adota a tecnologia através de via satélite, né? A internet via satélite, que é praticamente a única coisa que funciona no interior do Estado. Então, o senhor acha que com essa solução da UFAM vai se resolver a internet no interior do Estado? Veja bem, eu sempre tenho dito, muito obrigado pela pergunta, eu sempre tenho dito o seguinte. Primeiro, nós, enquanto universidade pública, buscamos a solução pela via pública. Então, por exemplo, o governo federal tem a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. Eu estive 2 vezes com o professor Edmilson Bruno, que é nosso assessor especial, na RNP, tratando especificamente da questão da internet, não só em Manaus, como no interior. Assim que eu assumi, por uma questão de agenda, eu também não pude ir a Brasília naquela data, tinha um compromisso aqui, mas na época foi o professor Bruno, que é o nosso assessor, a professora Tanara Lauschner, diretora do ICOMP, esteve em Brasília tratando disso. Então, esse é um tema prioritário para nós, a questão da internet. Temos melhorado em relação a esse tema e quero dizer que essa é uma questão diferenciada no interior. Por exemplo, em Humaitá, na BR-319, passa o cabo de fibra ótica. Então, lá existe através ao longo da BR-319. Em Coari, tem o projeto Amazônia Conectado, que foi feito o lançamento do cabo subaquático, né? Teve uma paralisação, mas isso é uma outra questão, né? Já em Itacoatiara e Parintins, você tem a internet via rádio, a partir daqui, né? Já em Benjamin Constant, tem um outro detalhe, que lá, como é fronteira com Letícia, no lado colombiano, eles têm toda uma outra infraestrutura de internet, e foi um debate que nós tivemos com a RNP para aproveitarmos o sinal do lado colombiano para o lado brasileiro. Nós tivemos esse debate, mas, enfim, também como envolve cooperação internacional, é uma outra questão. Mas fizemos esse debate com eles lá. Então, vejam, nós estamos buscando todas as estratégias que estão ao nosso alcance. Do ponto de vista privado, nós sabemos que existem soluções privadas, que existem satélites privados que também oferecem esse serviço. O que difere é exatamente o custo dessa operação. Mas o primeiro momento da nossa solução é buscar uma solução pública, por sermos uma universidade pública, né? Claro que esgotada essa possibilidade, aí sim nós podemos buscar, até porque os órgãos de controle, né, quando vão nos avaliar no processo de tomada de decisão, eles vão avaliar exatamente isso. Qual foi a primeira opção? Se foi pública ou não. Isso faz parte de todo um processo. Ok. A gente vai fazer uma parada rapidinha, não sai daí, fica aí no site, a gente volta já já. O melhor conteúdo da Amazônia também tem a melhor audiência. Revista Cenário, mais de 1 milhão de acessos. Conteúdo online, impresso e na TV web. Matérias técnicas, apuração investigativa e opinião fundamentada. Sem sensacionalismo, sem fake news. Levando informações com visão ampla da notícia. Revista Cenário. Conteúdo e audiência qualificada com mais de 1 milhão de visualizações. Acesse agora www.revistacenario.com.br.
Voltamos e nesse bloco vai ser tema livre. O sabatinador vai escolher, vai definir o tema que ele tem interesse de saber aqui do nosso sabatinado. Começar com o engenheiro Afonso Lins. Fique à vontade. Obrigado. Bem, o CREA também faz parte do setor primário e, principalmente, o interior do estado almeja muito isso. Bem, a integração da pesquisa e extensão da área de ciências agrárias é muito pequena com o setor produtivo. No mínimo, ainda tem muito a evoluir. Qual será a sua política de extensão para tirar da gaveta os projetos de pesquisadores e chegar até o produtor rural? Obrigado, doutor Afonso. Essa pergunta me remete à minha vice-reitora, doutora Teca Frade. Vocês todos devem conhecer a AgroFan, uma experiência exitosa onde produtores rurais vão à universidade uma vez por mês e ali vendem diretamente à comunidade seus produtos. Esse é um projeto idealizado pela professora Teca Frade e esse é um projeto muito exitoso e muito conhecido na nossa instituição. Então, a doutora Teca tem todo esse trabalho com o que ela denomina de Amazônia Profunda, isto é, os povos da floresta, os ribeirinhos, os caboclos, os indígenas, né? Então, ela vai ser a pessoa que vai fazer essa mediação, até porque ela é da Faculdade de Ciências Agrárias, tem toda uma expertise, ela vai fazer essa mediação entre a faculdade e seus demais professores, cada um com a sua especialidade, né? E este setor tão importante para o nosso estado. Porque a Zona Franca, claro, ela é importante, não há dúvida disso, mas o setor primário, ele é fundamental para a nossa economia, porque exatamente é lá, no interior, que estão as pessoas que também constroem o nosso estado, juntamente conosco aqui, que estamos em Manaus, e que precisam cada vez mais dessa informação qualificada que virá exatamente desses professores. É bom que se diga, até agradeço a sua pergunta, que a nossa fazenda experimental, hoje, o ramal que dá acesso à fazenda, ele foi asfaltado. Parece uma coisa pequena, mas não, há 40 anos que não ele era um ramal com barro mesmo. Quando chovia, o aluno tinha que ir a pé, andar 2,5 km da pista na BR-174 até lá dentro. Hoje está asfaltado e foi um dos investimentos que nós fizemos na fazenda experimental. E a nossa ideia do futuro é que ela também se torne uma fazenda solar. Por que uma fazenda solar? Porque lá existe uma grande área, o Leão passa bem próximo, passa na borda da fazenda, e nós temos condição de ali produzir energia solar para que, injetada no Leão, nós possamos ter uma oferta de energia para a nossa universidade com custo menor do que temos hoje. Então, há muitas possibilidades na fazenda experimental e fizemos um planejamento estratégico para a fazenda, que é o local que o nosso aluno de agronomia tem todo o campo de trabalho, e temos uma visão estratégica da fazenda experimental. E, com certeza, a professora Teca Frade, a nossa companheira de chapa de vice-reitoria, será esse elo de ligação. Ok. Estamos aqui sabatinando o atual reitor da Universidade Federal do Amazonas e candidato à eleição. Agora a gente vai passar a palavra aqui para o doutor Daniel, que vai fazer a sua pergunta com o tema livre. Reitor, a gente vive um período bem sombrio da nossa história, né? A gente tem um teto de gastos, uma emenda constitucional que estabeleceu um teto de gastos para a educação. A gente tem um governo federal que não tem apreço pela ciência, e a gente vê prova disso diariamente, desde o desestímulo das precauções básicas de usar máscara até a ineficácia das políticas de saúde. E o desafio que se coloca para uma universidade pública que não tem perspectiva de aumento de recursos para investir em ciência, embora a ciência tenha dado provas de que é fundamental. Eu queria que o senhor falasse as estratégias que o senhor imagina de alternativa para esses recursos e formas também de auditar esses recursos que possam vir da iniciativa privada, porque a gente tem experiências da Unisol, de outros mecanismos de financiamento que foram muito questionados, principalmente pelos órgãos de controle. Como é que o senhor, qual a estratégia dessa sua nova gestão para lidar com esse tipo de situação? Doutor Daniel, obrigado pela pergunta e me permite explicitar um grande projeto que estamos desenvolvendo neste momento com a Samsung, chamado Projeto Super. É um projeto que envolve uma quantia de quase 100 milhões de reais, né, onde a universidade acessou os fundos de pesquisa e desenvolvimento através de um projeto
liderado pela doutora Tanara Lausch, né, a nossa diretora do ICOMP, que envolve não somente estudo de computação, mas também a Faculdade de Tecnologia, o Instituto de Ciências Exatas, envolve a Faculdade de Psicologia, é um projeto multidisciplinar, envolve o nosso instituto no interior, o I7, envolve vários atores, né? Então, a universidade ela sempre foi muito questionada exatamente na questão da captação de recursos. Esse questionamento da sociedade é absolutamente legítimo, né? Mas o que é que nós procuramos fazer? Colocar as nossas melhores inteligências para trabalhar juntamente na captação desses recursos. Então, estou falando de um projeto que existe e está em andamento. Eu não estou falando de uma hipótese aqui que poderá vir a acontecer. É claro que nós queremos que novos projetos com essa mesma característica, não estou dizendo aqui o mesmo valor, mas eles também aconteçam. Nós temos outras experiências na universidade de professores que têm essa dedicação, né, a buscar esses recursos. Então, a marca UFAM ela é muito forte. Agora, por que ela é forte? Isso é fruto do trabalho dos nossos professores, dos nossos técnicos, das pesquisas dos nossos alunos. Isso nos fortalece. Então, quando eu digo a você que hoje o nome da universidade para o Estado do Amazonas é inegável, é o nosso maior patrimônio, é inegável o destaque da UFAM para o Estado do Amazonas. Mas, regionalmente, também, nós somos, em relação às universidades do norte do país, eu digo a você com muita tranquilidade, nós somos uma universidade muito respeitada, é uma universidade de ponta em relação às universidades do norte. E, em relação às 69 universidades públicas brasileiras, que são, me referindo somente às públicas, né? A nossa universidade ela goza de um grande prestígio. Eu vou dar um exemplo muito rápido para vocês antes de deixar esse cargo. Nós tivemos uma situação que envolveram 2 alunos nossos, que envolviam outras universidades, porque eles tinham passado em provas em outras universidades. Né? Eu, ainda no cargo, liguei aos 2 reitores, né? Imediatamente nós fomos atendidos. Era justo o nosso pleito? Evidente que era justo, tanto é que fomos atendidos. Né? Mas também há por trás disso o nome da nossa universidade. Né? E os alunos, inclusive, já resolveram a sua questão, não queria detalhar, porque é uma questão muito específica. Mas veja, hoje a Universidade Federal do Amazonas, no conjunto das universidades federais, ela é uma universidade respeitada. E eu digo isso com muita tranquilidade. É uma universidade que tem credibilidade. Tanto é que temos um projeto dessa monta que está em plena execução. E outras demandas nossas, junto ao MEC, também têm sido atendidas em que pese esse cenário que o senhor coloca. Por exemplo, no ano de 2019, nós tivemos aquele contingenciamento de 38 milhões, que depois foi liberado. Na universidade, nós não tivemos a paralisação de absolutamente nada. Por quê? Porque nós fizemos um planejamento. Eu fui ao MEC, levei a demanda, né, pedi audiência com o ministro da época, coloquei a nossa preocupação, era meu dever como reitor fazer isso, não podia ficar aqui somente, né? Mas, internamente, enquanto não houve o desbloqueio, nós não tivemos nenhuma interrupção, né, de nenhuma atividade nossa. Isso foi fruto de um planejamento interno que nós fizemos. Então, é claro que nós temos superado continuamente os desafios. Qual é o nosso desafio atual? É a Covid. E quis o destino que eu fui o único dirigente da instituição que enfrentei uma pandemia. Né? Então, não há experiências acumuladas para trás. Nós temos experiência na questão da infraestrutura, temos experiência em enfrentar a questão de contratação de pessoal, mas nesse tema não temos outra experiência. Então, nós estamos aprendendo fazendo, porque nós estamos aprendendo num cenário absolutamente atípico em relação à nossa instituição e em relação a toda a sociedade. Eu reconheço que não é fácil, mas eu reconheço que nós fizemos uma coisa que foi fundamental, né? Que foi preservar a vida das pessoas da nossa comunidade e das suas famílias, né? Que, na medida que elas estão preservadas, preserva também a vida dos seus familiares. Elson, à vontade para fazer a sua pergunta também. Bem, eu estou aqui representando a OAB, que nós temos orgulho de ser a primeira seccional presidida por uma mulher, Grace Benayon, no Brasil, né? Mas eu represento também a Comissão de Relações Internacionais. Sobre o tema internacionalização, a gente sabe da importância da Amazônia no cenário mundial. Agora, na eleição norte-americana, foi a primeira vez que o presidente eleito, Joseph Biden, citou a importância da Amazônia, inclusive num debate. O que está faltando? Quais são as parcerias internacionais que a UFAM possui? O que está faltando para aumentar essas parcerias? E aí, eu aproveito para descontrair um pouco. Na sua campanha anterior, tinha um mote. Não estou com chato, eu estou com pulga. Quem é o chato dessa campanha, dessa vez? Tá bom.
Bom, vamos começar pela internacionalização, né? Eu já falei isso em algumas lives, eu até agradeço a pergunta, que nós temos que, primeiro, isso é não excludente às outras possibilidades, focar os BRICS, né, que é um conjunto, um concerto de países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Chinesa 2 anos atrás, eles estiveram aqui conosco, né, foi muito interessante, mas nós não temos ainda parceria com universidades russas, nem indianas, nem da África do Sul. Então, é uma questão que nós vamos trabalhar fortemente na segunda gestão. Também, antes da pandemia, nós tivemos a visita do embaixador de Israel na UFAM. Nós divulgamos na época no nosso site. Foi uma visita muito interessante e também buscamos fazer essa parceria com Israel. Por algum motivo, eu acho que até a própria pandemia atrapalhou, não avançamos. Mas é também nossa intenção fazer parcerias com universidades de Israel, e que seria a primeira parceria nossa com a Universidade no Oriente Médio, né? Além disso, temos outras possibilidades, né? Por exemplo, Emirados Árabes Unidos é um país que disponibilizou 40 bilhões de reais para o Brasil. É um país de oportunidades. Então, tem muitas coisas a serem feitas. Então, a universidade tem uma parceria com Portugal, nós temos, é o país da mesma língua, inclusive a nossa parceria mais antiga é com a Universidade do Porto, né, que hoje está entre as 300 melhores do mundo, e temos vários professores que fizeram doutorado lá. Então, há muita coisa a ser feita. Mas BRICS, Israel, tenho a certeza que na segunda gestão é uma prioridade nossa na internacionalização. E dizer também que a mobilidade, ela não somente do professor, mas também a mobilidade estudantil, vai ser um grande foco nosso, porque para o aluno é uma grande oportunidade, é um grande aprendizado, né? E é claro que nós queremos fazer com que isso se amplie. Na campanha passada, né, era uma música que foi feita, né, se eu não me engano, pelo doutor Ricardo Bessa, né? Ele dizia: eu não estou com chato, eu estou com pulga. Né? Uma brincadeira. Eu até peço licença para não dizer quem é o chato, até pela ausência da pessoa. Mas dizer que também a eleição tem um pouco desse espírito, né, de reverência, claro, mantendo os limites, tanto é que não se diz na música quem é o chato, né? Mas mantendo os limites. E, para nós, é um processo muito educativo, esse processo, né? O fato da gente estar aqui sendo entrevistado, sendo sabatinado, né, por pessoas de grande destaque na sociedade, isso mostra exatamente a relevância da nossa universidade, né, o que significa a Universidade Federal do Amazonas para o estado do Amazonas, né? Então, para nós é um motivo de grande satisfação, de grande orgulho estar aqui com vocês, no momento que, para nós, é um momento de aprendizado a mais sobre a universidade e para colocar para a sociedade. Muitas coisas que nós fazemos, nós temos a nossa assessoria de comunicação, antes de finalizar, ela, para nós, é uma agência de comunicação. Esse nome assessoria vem de um tempo antigo, que era assessoria do reitor, tá? No caso. Nós entendemos que é uma agência de comunicação. Nós ainda não mudamos o nome, porque isso tem todo um trâmite interno, etc. Mas, para nós, a nossa assessoria é uma agência, porque qualquer professor, qualquer aluno, qualquer técnico que se dirige àquele setor para veicular qualquer informação é absolutamente livre. Não precisa passar pela minha pessoa, ao contrário, claro, vamos analisar qual é a informação, evidente, é lógico, tem o setor responsável, mas se veicula, porque para nós é um motivo de alegria ver quando o nosso ex-aluno é premiado, né? Seja aqui ou no exterior, quando um professor... E tem coisas que às vezes não chegam até nós, né? Eu me lembro que uma vez uma pessoa me questionou por que houve uma defesa de professor titular e não saiu no site da UFAM, como se eu tivesse impedido, né? Aí eu liguei para o professor, a pessoa me questionou como se fosse isso. Eu liguei para o professor, digo: puxa vida, você... Não, eu não quis que saísse. Também temos que respeitar as pessoas. Mas ele não pode impor as pessoas, né? Ele defendeu, ficamos felizes, mas ele diz: olha, eu fiz a defesa, mas eu não quis essa divulgação do ponto de vista do site. A defesa é pública, obviamente, mas vou sair no site. Então, nós temos que respeitar as pessoas e o seu modo de olhar o mundo e a própria sociedade. Então, eu diria a você que há muito a fazer na internacionalização, e é isso mesmo. Estamos numa área internacional, o mundo tem olhos sobre nós, e é claro que nós temos consciência desse nosso papel, e vejo que o papel da professora Teca, a nossa, se Deus quiser, futura vice-reitora, ela vai ter um papel-chave nesse processo, porque ela debate a questão de meio ambiente. A pauta dela é meio ambiente. E é uma pessoa altamente qualificada nesse debate. Então, tenho certeza que nós teremos um protagonismo muito maior nesse tema nos próximos 4 anos.
Eu finalizo lhe perguntando por que o eleitor deve escolher pela sua candidatura. Bom, eu diria que nós temos um slogan, né? Experiência para fazer, coragem para decidir. Então, a experiência é o acúmulo desses 4 anos, já conhecemos a instituição, é uma instituição complexa, já temos um amplo conhecimento e um domínio de como ela funciona. Então, experiência para fazer. O que é fazer? É fazer mais. Exatamente, o fazer é fazer mais, não é repetir, não é somente repetir. Né? E o coragem para decidir. Por quê? Porque dia 13 de março, que foi aquele dia que nós tivemos que tomar uma decisão, e uma decisão difícil, nós tomamos a decisão. Não pense que foi fácil. E a decisão ela foi tomada. Então, ali tivemos coragem para decidir, porque era uma decisão que afetava. Se ela não fosse tomada naquele dia, no dia 16 de março, nós teríamos talvez um cenário terrível, né? Porque 20 mil pessoas indo para a instituição, né? Aglomeração. E o aluno que vai de ônibus? Como refletir o operacional? O aluno que vai de ônibus, não são poucos, não é só aluno, não. E aluno é técnico, é professor. Também vai de ônibus. Né? Então, ia ser algo terrível. Então, nós evitamos isso. Né? Evitamos isso. Então, pensamos fundamentalmente na vida das pessoas. Né? E quem teve Covid sabe o que eu estou falando. Né? Quem teve sabe o que eu estou falando. Né? Então, eu tenho certeza, eu fui criticado por isso, mas a minha consciência ela está em paz. Porque o Consune deliberou a favor, principalmente. E por que está em paz? Porque eu tenho certeza que, quando os anos passarem, essa situação ela também vai passar um dia, obviamente, né? O que vai ficar para a história da universidade é que nós defendemos a vida. Isso me deixa muito tranquilo com a minha consciência. Eu não vou ser reitor para sempre, óbvio, né? Ainda que reeleito, se for da vontade da comunidade, mas um dia eu deixarei esse cargo. Mas, quando me perguntaram o que é que você fez, né? Imaginando 8 anos. Eu não vou falar de prédios, eu não vou falar de laboratórios, eu vou dizer, ajudei a salvar vidas. Ajudei a salvar vidas. Penso que será esse o grande legado que nós teremos na nossa gestão, e é isso que eu sempre direi no dia que efetivamente deixar esse cargo. É isso. Em nome de toda a equipe da Revista Cenário, eu agradeço a sua participação. O espaço está sempre aberto aqui para você e toda a sua equipe. Quero agradecer também ao engenheiro Afonso Lins por ter atendido, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Ao doutor Daniel Viegas, muito obrigada também. Ao doutor Elcio Ribeiro, que amanhã também estarão aqui com a gente para entrevistar a nossa próxima sabatinada, que é a professora titular da UFAM, Andrea Weichner. Muito obrigada, gente. E você, internauta, eu espero você amanhã nesse mesmo horário. Revista Cenário, da Amazônia para o Mundo.